Fala pessoal, Adriano Silva, Day Trade na conta real, sempre operando no melhor estilo skin the game, arriscando a própria pele, mostrando minhas operações Day Trade do começo ao fim e claro, mostrando meu relatório de trade no final. Vou deixar aqui uma informação rápida para vocês, a partir desta segunda-feira vai ser encerrado a possibilidade das pessoas entrarem lá no grupo do WhatsApp. Se você está lá, você vai continuar, vai ser tudo normal, vida que segue. Se você não está lá, entra, porque a partir de segunda-feira vai se encerrar a possibilidade de você entrar. Lembrando que o canal do WhatsApp é 100% gratuito. Você tem lá o bate-papo, tem a comunidade para você receber as informações com relação ao mercado e também a preparação do Bom Dia Day Trader que eu faço todo dia. Link na descrição do vídeo, primeiro comentário fixado, e vamos dar uma olhada no gráfico, entender o que está acontecendo no índice 1560. São 9h58 da manhã, eu vou pegar aqui a ferramenta triângulo lá do direito da tela, tá? Dos 60 minutos. Olha só que baita de movimento de queda absurdo, agressivo e direcional no índice futuro, o tempo gráfico de 60 minutos. O volume financeiro foi bem acima da média móvel de 20 períodos aritmética. E olha só que espantoso. E a IFR já está trabalhando ali em cima da linha dos 30%. Daqui a pouco vai abrir o mercado à vista. Olha só, não tem espaço para venda nesse momento. Os IFRs de todos os tempos gráficos, tanto aqui do 60 minutos, eu vou aqui pegar a ferramenta caneta para evidenciar, quanto o do 15 minutos do lado esquerdo da tela, estão bem abaixo da linha dos 30%, dizendo que o mercado está pressionado na queda. Dá para comprar agora? Eu não compraria. Dá para vender agora? Mercado pressionado, eu não venderia. Tem que esperar o mercado se reconfigurar. Fazer uma análise mais fina, deixa eu ir para o índice 5 minutos. Olha só que loucura, tá? Índice 5 minutos, forte movimento bem direcional de queda, não fez o pullback, não fez nada, só caiu, não tem possibilidade de entrada, então agora é só esperar, porque realmente foi absurdo esse movimento extremamente agressivo, tá? O IFR aqui dos 5 minutos está mais pressionado ainda, tá? Então aqui eu vou esperar, de repente, o mercado fazer um pullback, é uma reversão de tendência, tá? Para que ele possa dar mais uma possibilidade de entrada, porque aqui não dá para arriscar nada agora. Pode ser que ele caia mais? Pode, mas eu não tô confiante. Vamos dar uma olhada no dólar 15,60 lá do direito da tela, 60 minutos, e olha só, o dólar, ele também bateu aqui na máxima do movimento que eu falei no dia de ontem, que eu falei hoje mais cedo na preparação do Bom Dia Day Trader, que eu mostro da análise matinal gráfica lá, que é essa região aqui, essa é uma zona de suporte onde o mercado pode bater, perdão, uma zona de resistência, e foi o que aconteceu, o mercado bateu nessa zona de resistência, voltou no movimento no candle da primeira hora, volume financeiro bem alto, acima da média móvel de 20 períodos, e não foi suficiente para empurrar o mercado para cima, tá? E olha só, o IFR ainda trabalhando acima da linha dos 50%, mas eu acho que o mercado vai ficar mais consolidado hoje no dólar, talvez em queda. Vamos fazer um ajuste fino aqui e olhar o dólar no tempo gráfico de 5 minutos, tá? O dólar no tempo gráfico de 5 minutos, ele está aqui bem consolidado, bem lateral, sem oportunidade nenhuma, sem nada a se fazer nesse momento. Diria para vocês que aguardar uma reconfiguração do gráfico, e ainda assim está bem difícil acreditar que vai aparecer alguma oportunidade hoje. Eu vou aguardar e vou ver. Se aparecer a oportunidade dentro da forma que eu gosto de operar, eu vou entrar. Caso contrário, eu vou ficar só assistindo, porque, como eu sempre falo, é melhor a gente proteger o capital e não fazer nada do que mergulhar numa operação que realmente não faz sentido. E de novo, day trade, a gente mais espera do que opera. Assim que aparecer uma oportunidade, eu volto aqui, executo ela e mostro para vocês as minhas operações. Bora pro game, galera. Uma das perguntas que eu mais recebo aqui é: tem um vídeo explicando o seu operacional no detalhe? E eu respondo: gente, não tem um vídeo, tem uma playlist inteira com mais de 300 vídeos day trade na conta real. Bom, por que eu tô dizendo isso? Porque não dá para resumir num único vídeo. E eu digo para vocês, ainda assim, se você maratonar a playlist Arriscando a Própria Pele, que tem mais de 300 vídeos executando a mesma estratégia, 100% a mesma estratégia, sempre evidenciando a mesma conta, terminando a série histórica positiva, mais de 1 ano e meio fazendo a mesma coisa. E eu vou dizer para vocês, não é só aquela playlist. Eu vou dizer para vocês que antes de começar aqui a vir no YouTube mostrar as minhas operações, eu já tinha ali praticamente 3 anos executando a mesma estratégia. E sim, com o meu banco de dados, que tem mais de 4 anos no momento da gravação desse vídeo de operações day trade na conta real, sempre executando a mesma estratégia. Por que eu tô falando isso para vocês? Eu não consigo resumir isso só num vídeo. Ele é muito mais amplo, porque ele não é só execução da estratégia em si, ele é análise do gráfico. E por que eu tô dizendo isso tudo para vocês? Porque hoje aconteceu um fator extremamente valoroso para conseguir finalmente mergulhar nesse tema. Agora, nesse momento, são 4h44, vou falar do dólar e depois a gente vai mergulhar no índice futuro, porque o índice futuro foi quando entregou essa operação que eu quero dizer para vocês. Bom, o dólar ficou praticamente o dia todo amarrado. Ele amarrou aqui logo no primeiro horário da manhã, fez o movimento até a média móvel de 200 períodos, amarrou praticamente até agora, mais ou menos umas 4h44, como eu disse para vocês, agora está fazendo um movimento de queda, mas ainda assim sem entregar nenhum padrão que seja confortável dentro da forma que eu gosto de operar, sem entregar nenhuma das não, né? Mas sem entregar a estratégia que eu gosto de executar aqui, onde eu executo sempre a mesma estratégia, então nada a se fazer no dólar. Vamos dar uma olhada só na elasticidade do dólar antes de partir para mostrar no índice o que eu quero falar para vocês. O dólar fez 39,73 pontos. Lembrando que o dólar se move
em média, algo em torno de 54 pontos. Lógico que não é sempre, vai ter dia que ele vai se mover mais, vai ter dia que ele vai se mover menos. Mas aqui no índice está a estrela da festa que eu quero mostrar para vocês. O índice fez um movimento bem elástico de queda hoje, tá? Durante o primeiro hora da manhã até mais ou menos umas 10h30. Nesse momento aqui, ele entregou o setup ST. Ele entregou o setup que eu gosto de operar na direção da tendência que eu gosto de operar. A pergunta é, o setup era executável? Ele não tem que entregar somente a configuração do setup, mas a leitura do gráfico. Dizia para mim que era executável? E aí eu venho trazer para vocês, que é uma pergunta bem interessante, tá? Primeiro, você tem segurança e você sabe ler de verdade o gráfico para que você execute a operação que você tem em mente ou que você aprendeu? Se você não sabe, aí você não tem como culpar a estratégia, mas sim a sua leitura do gráfico. Eu ouço muita gente falando, eu consigo ler o gráfico, eu sou um ótimo analista, mas na hora de aplicar eu não consigo. Será que é porque ou a estratégia não funciona ou a sua leitura não funciona? Você tem que fazer um autodiagnóstico. E para além disso, tá? Disciplina. É uma coisa que eu sempre ouço todo mundo falar, eu sempre ouço a galera vir aqui arrotar nos comentários do vídeo sobre disciplina, mas na hora de ser disciplinado, a galera quer que eu não seja disciplinado e me leva a pensar que eles também não são disciplinados. E aí eu vou bater um papo rápido com você antes de voltar para o gráfico aqui e fazer todo o ritual que nós fazemos aqui, inclusive mostrar o relatório de trade daqui a pouco. O que é disciplina, gente? Disciplina não é executar a mesma coisa sempre, não importa o que aconteça, você faz a mesma coisa? Isso não é disciplina? Ou seja, se eu tô falando para vocês aqui que eu tenho mais de 1 ano e meio operações day trade na conta real, sou o único a fazer isso. Adriano, mas tem gente que faz... Eu sou o único a mostrar e evidenciar a mesma conta sempre. Se alguém tá fazendo isso que eu tô fazendo, me fala, porque eu nunca vi. E fazendo exatamente o que eu tô falando aqui para vocês, presta atenção para não ficar aqui trazendo nomes que não fazem. É executar a mesma estratégia, mostrar sempre o mesmo número de conta, evidenciar o mesmo número de conta, mostrar 100% das operações, 100%, né? Uma ou outra operação eventualmente. E no final de uma série histórica de no mínimo 1 ano, entregar um relatório de trade positivo. Ninguém fez isso ainda. Eu tô falando pra vocês, só eu fiz, tá aqui na playlist Arriscar na Própria Pele e tem um vídeo evidenciando isso, mostrando que eu executo a mesma estratégia sempre. Pra mim, isso é disciplina. Se alguém tem algum outro conceito de disciplina, me traz aí, porque realmente eu não conheço. E aí eu sempre ouço, executa a operação X, executa a operação Y, muda isso no seu operacional. Isso não seria falha na disciplina? Falha ao executar uma mesma estratégia? Falha ao executar uma estratégia validada, 100% comprovada na conta real, com mais de 1 ano de operações que eu mostro aqui para vocês todos os dias? Não seria falha na disciplina? Ou seja, se eu começar a executar uma outra operação que não fosse essa que eu já mostrei para vocês há mais de 1 ano, que me levou ao resultado positivo a mais desse ano todo, onde eu fiz um vídeo mostrando o relatório de trade, eu não seria indisciplinado? Aí eu pergunto para você e eu começo a desconfiar, será que você não está sendo indisciplinado? Você que fica sugerindo mudanças ao tempo todo, a todo momento, ao seu sabor, a operação que eu tô entregando aqui? E aí eu te faço aquela pergunta, tá? E de novo, eu acho que isso é uma reflexão. O seu relatório histórico de trade de pelo menos 1 ano está positivo? Você terminou 12 meses, os últimos 12 meses estão positivos? Pensa nisso, reflita sobre o que eu estou falando justamente pelo que a gente vai mergulhar agora. E eu estou falando justamente da entrega aqui que fez aqui no Setup ST. Essa aqui é a entrega do Setup ST. Mas só que ele era aplicável? Ele era operável? Eu vou trazer para vocês aqui que não. Porque se essa era a entrega, o IFR estava aqui literalmente pressionado, abaixo da linha dos 30% o tempo todo. Ele estava entregando uma divergência no IFR. Enquanto eu tinha um movimento todo de queda aqui no índice futuro, fazendo topos e fundos descendentes, eu tinha todo um movimento no IFR de alta, mostrando para mim, deixa eu melhorar aqui porque eu peguei a ferramenta errada, de alta, mostrando para mim que existia uma divergência. Enquanto tinha essa situação de divergência com o mercado esticado, com o IFR mostrando nos 5 minutos que não era operável essa estratégia, eu venho aqui para um outro tempo gráfico, 15 minutos, lado esquerdo da tela, pontuando para vocês que era nesse ponto aqui a entrada, e eu olho o IFR na parte inferior do gráfico, ele está abaixo da linha dos 30%, mostrando, estou estressado, apesar de estar na tendência de queda. E quando eu olho do lado esquerdo da tela, a mesma coisa, olha aqui, ó, lado esquerdo da tela, ele tocando aqui a linha dos 30%, mostrando, estou esticado, e não só isso, tá? Voltando aqui para o lado esquerdo da tela, olha o distanciamento que tem da média móvel de 9 exponencial, muito grande, tanto do lado esquerdo 15 minutos, quanto do lado direito os 60 minutos. Ou seja, é natural que ele faça um movimento de alta para voltar para a média móvel de 15 minutos. Aí você diz, Adriano, por que você não compra? Porque esse não é o meu setup, não é a configuração que eu opero, não é o que eu gosto de executar. Me sinto mais confortável executando da mesma coisa sempre, porque hoje deu certo, em outro dia, de repente, o mercado pode cair 2, 3 mil pontos, como eu já assisti, e eu entrei comprado, e eu perdi dinheiro, porque eu não tinha um plano operacional, porque eu não sei o que o mercado vai fazer. Gente, é uma coisa assim, parece que eu falo
falo, e às vezes fica difícil de conseguir mostrar isso pro pessoal. Eu não sei o que o mercado vai fazer, não faço ideia. Eu sei o que eu vou fazer baseado na leitura que eu tenho e na estratégia que eu executo. E a leitura me disse, está esticado, não faça nada. Então eu tenho que hesitar esta operação. Mas se eu insistisse nessa operação, qual seria o resultado dessa operação? Então vamos aqui à minha estratégia. Normalmente na minha estratégia, eu vou aqui aproximar um pouco mais o gráfico para que fique bem claro. O que eu faço quando eu vou executar a minha estratégia, tá? Eu pego e coloco a minha entrada nesse ponto, que eu acho que são com 7 mini contratos aqui, ó. Eu até cheguei a calcular esse ponto aqui, ó. E aí eu vou colocar 7 mini contratos na venda. Então imaginem aqui o seguinte, eu entrei aqui com 7 mini contratos, o ponto onde eu vou acionar o preço médio seria esse ponto superior aqui, certo? Deixa eu ajustar aqui a ferramenta triângulo, seria esse ponto superior aqui. Ou seja, eu estaria aqui na média do preço quando o mercado fez esse movimento de alta e acionou. Então vamos aqui entender aonde seria o ponto da média do preço, tá? A média do preço seria justamente aqui nesse ponto, certo? Maravilha. Isso posto, eu ia colocar mais 7 mini contratos, estaria com 14 mini contratos. Então vamos ajustar aqui para 14 mini contratos, tá? Ajustei na boleta, 14 mini contratos, vou subir aqui, 14 mini contratos. Fatalmente eu teria colocado aqui no 0 a 0 se eu estivesse nessa operação. E aí o que eu faria, tá? O que eu faria? Eu ia começar a pensar, olha, a minha próxima entrada, tá? É nesse ponto superior aqui, certo? Seria aqui a minha outra entrada no preço médio, bem distante, o preço nem chegou lá ainda. Seria mais ou menos aqui na parte superior, ó. Se o mercado fosse até lá, eu teria uma pressão de 3.500 pontos. Essa seria a pressão, mas o mercado não foi até lá, o mercado nesse momento está aqui nesse ponto. E o mercado nesse ponto aqui, ó, eu tô com uma pressão financeira, nesse momento estaria, né, de 2.100 pontos. Vale a pena? Vale a pena entrar nessa operação e arriscar esse capital e ter aqui um capital de 2.100 pontos numa operação que não é uma operação boa por conta do mercado esticado, mesmo que for a favor da tendência? Não vale a pena. Então, por isso que eu não executei ela quando eu comecei a fazer os estudos mais amplos, dizendo, mercado ele está esticado, é natural que ele faça um movimento de pullback, está muito longe da terceira entrada do preço médio, fazendo com que o mercado, para subir até lá, tenha que ter muito volume financeiro que possa não acontecer, ou seja, uma operação 100% hesitável, hesitação essa que eu literalmente apliquei. E aí ontem, inclusive, eu estava discutindo com um cara, com um rapaz lá um membro lá do grupo do WhatsApp, que foi uma discussão sem discussão, né? Foi uma conversa positiva, sensacional. Ele me colocou 5 regras do trade, onde uma delas é não hesite na sua operação. E se eu não hesitasse, agora como estaria? Eu inclusive falei para ela, essas 5 regras não funcionam quando você opera na conta real. Por quê? Quando eu vejo na conta real que o mercado está esticado, por mais que entregue a minha estratégia, sim, eu tenho que hesitar. Então, não hesite é uma grande balela. O que eu falei para ele, eu falei, para mim eu tenho 3 regras, simples. Dentre essas 3 regras, uma delas é, eu não sei o que o mercado vai fazer. Como eu não sei o que o mercado vai fazer, eu tenho que saber o que eu vou fazer e executar as minhas operações baseadas no meu conhecimento com relação ao que eu tenho que fazer. E aí aconteceu, hesitei essa operação, estou no 0 a 0 hoje. Não quer dizer que amanhã eu vou executar uma operação que pode ser ruim, pode ser que eu execute uma operação ruim amanhã e perca dinheiro, faz parte do mercado. Mas, para mim, é isso, a disciplina para você executar as mesmas operações. Bom, pessoal, depois que eu já falei demais, vamos agora para o comentando comentários. Eu vou trazer aqui o comentário do Rick. Ele diz o seguinte, qual o capital necessário para operar qual o capital necessário para este operacional? Eu já respondi para ele, mas eu vou trazer aqui para vocês, é 13 vezes o valor da meta. Se a sua meta é R$1.000, sua meta é R$100, 13 vezes 100 é 1.300, você precisa de 1.300 para operar essa estratégia. Se a sua meta, por exemplo, for R$50, é 13 vezes 50, se eu não estou enganado, 13 vezes 50 é R$650. Então é isso, 13 vezes. Se você tem uma meta de R$1.000, é 13 mil reais. Ah, mas é muito, gente. Ao longo das vezes que você for tomando o resultado positivo, no final do ano você vai estar muito mais que positivo. O pessoal fala, Adriano, com quanto dinheiro você começou? Uma outra pergunta que aparece aqui bastante. Quanto dinheiro você começou e até agora com quanto dinheiro você tem? Eu comecei operando, tá? Nessa estratégia aqui que eu mostro para vocês com R$650. E eu vou dizer para vocês, se você ver o vídeo de um ano de trade na conta real, você vai ver que em 12 meses eu praticamente ganhei quase que o dobro desses R$6.500. Ou seja, eu dobrei o capital que eu comecei. Exatamente o que vocês estão ouvindo. E eu comecei a tirar dinheiro de lá e tirar meu lucro de lá. Então assista o vídeo 1 ano Day Trade na conta, que eu vou deixar no final desse vídeo aqui para que você possa acompanhar. Bom, vamos dar sequência e vamos pro próximo comentando comentários, que é do Ivan Reis, que é um cara lá do grupo do WhatsApp. Ele diz o seguinte, Adriano, muito obrigado mais uma vez pelo seu morning call. Meta batida em menos de 5 minutos. Juntei minha análise com a sua. E ainda teve gatilho do Fab Four, sei lá o que é isso aqui, deve ser a estratégia que ele executa. O que eu tô querendo dizer com isso? Que eu mostro lá todo dia
dia de manhã, eu vou deixar aqui um vídeo rolando, vou vir até um pouquinho mais pro lado aqui para deixar esse vídeo rolando e não atrapalhar. Eu mostro lá, eu deixar um vídeo rolando aqui, que eu mostro uma preparação matinal. Eu faço um áudio explicando como é que funciona o mercado de manhã, quais são as principais notícias, as mais impactantes, como é que o mercado funciona. Para além disso, tá? Eu também faço uma análise matinal gráfica para ver a composição do gráfico, se o mercado está em tendência ou não, quais são as possibilidades na abertura do mercado, gap para cima, gap para baixo, o que o mercado pode responder, o que ele pode entregar, como é que você pode se preparar para isso. Para além disso, eu coloco para eles lá o calendário econômico, para que eles possam, dentro da visão do calendário econômico, entender quais são os horários impactantes, e também trago depois que o calendário econômico é validado, ou seja, sai a notícia do calendário econômico, eu trago a notícia lá na comunidade de aviso do WhatsApp. E também tem, além, quando você entra na comunidade de aviso, você também pode participar, tá, do grupo onde é o bate-papo, onde a galera conversa lá com relação ao mercado financeiro, seguindo as regras sempre. Se você seguir as regras do grupo, você vai ficar no grupo sempre. Lembrando, a partir de sábado, domingo, né? Domingo é o último dia que vai estar liberado para a entrada de novos membros lá no grupo do WhatsApp. Depois de domingo, não poderá mais entrar. Eu vou fechar o grupo, quem tá lá ficará, quem sair não vai voltar, e quem tá lá vai poder ficar tranquilamente. Adriano, você vai abrir de novo? Não sei, aí no outro momento a gente fala sobre isso, tá? Bom, vamos dar sequência aqui e vamos pro meu like. Eu dou o meu like pro Alan, ele diz o seguinte, estratégia é estratégia. Obrigado, Alan, meu like é para você. Também eu dou meu like pro Andrew Ferreira, ele disse, show, Adriano, continue com o belo trabalho, vamos engajar o canal, obrigado, cara. Também o meu like pro Luiz, ele, ó, tem aprendido muito com você, Deus te abençoe. Obrigado, Luiz, pô, que bom que eu tenho conseguido entregar aqui dentro da minha visão de mercado, conhecimento para você e pra galera que me acompanha, muito obrigado mesmo, tá? Também pro Jefferson, ele disse engajado, obrigado, Jefferson. Agora vamos dar sequência aqui e vamos para o relatório de trade, tá? Deixa eu trazer aqui o relatório de trade na dela, sempre evidenciando sempre a mesma conta, o mesmo número de conta há mais de um ano, operando uma única conta há mais de um ano, para que você possa ir lá na playlist, arriscando a própria pele, monitorar e confirmar isso que eu tô falando para vocês. Vamos ao dia de hoje, tá? Hoje foi dia 17, se eu não tô enganado, é isso mesmo, dia 17. Dia 17 na tela, hoje eu não executei nenhuma operação, pelo que eu falei para vocês, não apareceu nenhuma oportunidade, por isso que eu não fiz nada. E eu repito aqui para vocês, disciplina é fazer a mesma conta, a mesma coisa sempre. Não importa se vai dar certo ou vai ter errado, desde que você tenha a leitura do gráfico, no caso de day trade, e execute a leitura para que você encaixe a sua estratégia. Isso é disciplina, não fica mudando toda hora, a cada segunda, a cada reclamação, a cada hater que vem bagunçar a sua cabeça, a cada companheiro que de repente opera no day trade também, que vem te perturbar falando que dá certo ou dá errado. Feche seus olhos, seus ouvidos para outras pessoas que estão falando do seu operacional, se o seu operacional, claro, te entregou a consistência necessária, no mínimo em um ano, para que você possa continuar executando ele, assim como eu faço com o meu há mais de um ano, operando day trade na conta real. Como eu sempre falo no final dos vídeos aqui, galera, bora pro game!